Bom, quero convidar aqui ao pastor Moisés Moura, nosso convidado dessa manhã. Ele é da Associação Norte e Sul Rio Grandense, líder dos aventureiros, ministerial dos bravadores. Deus te abençoe, seu Santo Espírito te abençoe. Bom dia para você, feliz sábado, tudo bem? Que prazer nós estarmos juntos nesse momento para abrirmos a palavra de Deus e meditarmos um pouquinho naquilo que o Senhor tem a dizer a todos nós. Esse é o primeiro sábado do ano de 2021 e início do ano normalmente é um período de muitos planos, muitas listas, muitas considerações e desejos para o ano todo, né? Mas que, acima de tudo, o desejo de estarmos cada dia na comunhão com o nosso Senhor sejam uma realidade. Eu poderia hoje fazer uma mensagem sobre Ano Novo. Normalmente, no início do ano, se faz uma mensagem a respeito do Ano Novo, os desafios e tudo mais. Mas eu decidi não falar a respeito de Ano Novo nesse momento para você. Eu decidi trazer algo que tem a ver com o grande objetivo da Igreja do Senhor nesta terra. Levarmos a mensagem do Advento a todo o mundo em nossa geração. Levarmos o amor de Cristo às pessoas. Talvez como nunca antes, o ano de 2020 mostrou para todos nós a necessidade de estarmos firmados na palavra de Deus, desejosos de mostrar às pessoas, ao mundo inteiro, onde encontrar esperança. E eu gostaria de convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos o livro de Romanos, no capítulo 10. Se você puder, abra a sua Bíblia aí em casa. Aos que estão aqui também, acompanhe conosco a leitura do texto bíblico, Romanos capítulo 10, o versículo 13 em diante. Sempre que a gente fala de Ano Novo, sempre que a gente fala de missão, sempre que a gente fala de começar alguma coisa novamente, a gente lembra de oportunidades. E Deus está nos dando nesta manhã, neste novo ano, a oportunidade de fazermos algo em favor das pessoas que estão à nossa volta. Se você pode acompanhar comigo, Romanos capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo começa a sua narrativa nesses poucos versos, nos lembrando a base de todas as coisas, a base da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é o princípio para que a salvação seja realizada em nossa vida, em nossa jornada. Interessante que isso parece ecoar aquilo que o apóstolo Paulo já disse em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 em diante, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele para boas obras, as quais Deus as predestinou de antemão. Interessante, né? Que a salvação começa com invocarmos o nome do Senhor, mas o invocar o nome do Senhor já é também uma resposta à busca de Deus em favor de cada um de nós. E agora o apóstolo começa de forma quase retórica a perguntar a todos nós, mas como é que vão invocar aquele em quem não creram? Muitas pessoas não creem no Senhor, mas por que não creem? E ele continua dizendo, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem muito conhecida nos dias de Israel. Ele usa um ditado popular.
Os ditados populares têm a força de nos ensinar lições que muitas vezes a gente não aprenderia de outras formas, né? Esse último trecho, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam coisas boas, era um ditado popular dos tempos bíblicos. Por exemplo, vamos pensar num ditado popular hoje que você conhece muito bem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você nem pensa muito, você já responde porque você ouviu tantas vezes isso que é automático. Quando você ouve o início da frase, você já completa. O que significa esse ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Significa o quê? Não desista, continue persistindo, continue fazendo aquilo que precisa ser feito. Uma hora vai dar certo, porque assim como a pedra é dura e a água é mole, mas a água na sua persistência vai batendo na pedra, ela pode mudar o formato da pedra. Então, não desista. Mais ou menos isso que quer dizer. E para Israel, esse ditado popular, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, queria dizer mais ou menos o seguinte: fica tranquilo porque vem coisa boa por aí. A situação vai mudar para melhor, então fica tranquilo. De onde vem esse ditado popular dos tempos bíblicos? Ele vem já do Antigo Testamento. Lá no livro de Isaías, pela primeira vez foi dito isso: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas ou coisas novas. Isso vem da época das guerras. Israel esteve muitas vezes envolvido em batalhas, em guerras, e essas guerras aconteciam não em apenas poucos dias, mas às vezes semanas, meses, e as pessoas ficavam aflitas nesse período da guerra. Imagine comigo, o povo de Israel saía para a batalha, os homens em idade de guerra iam para a batalha, e nas cidades ficavam as mulheres, as crianças, os idosos e todas as pessoas que talvez não podiam guerrear por algum problema de saúde ou qualquer outra situação. E naquela época, enquanto o povo ia para a batalha, aquela batalha podia durar 2 meses, 3 meses, dependendo da situação, até 1 ano ou mais. E não tinha WhatsApp na época para a galera dar uma mensagem ali para a família e dizer: ó, estamos indo bem, fica tranquilo que a gente está indo bem. Não tinha Instagram, Facebook para dizer hashtag estamos vencendo a batalha. Né? Então as pessoas que ficavam nas cidades ficavam ali aflitas, desesperadas, querendo saber alguma notícia. E era comum, depois de algum tempo de guerra, depois de algum tempo de batalha, um soldado sair das fileiras dos exércitos de Israel e voltar até as cidades para trazer a notícia de como estava indo a guerra. Se depois de algum tempo as pessoas olhavam ao longe e viam um soldado vindo meio cambaleando, todo ensanguentado, desdentado, tentando anunciar alguma coisa, eles já entendiam: deu ruim, a batalha está sendo perdida. As mulheres já começavam a chorar, a gritar, a prantear. Os velhos já rasgavam as suas vestes, jogavam pó sobre a cabeça em sinal de tristeza. E eles entendiam aquele recado daquele soldado vindo ainda ao longe. Eles tinham perdido a batalha. Talvez teriam que ser escravos e a vida mudaria para eles. Mas, se depois de um tempo de guerra, as pessoas aflitas, querendo alguma notícia da batalha, logo depois de alguns meses, eles viam um soldado vindo correndo, trazendo algum estandarte das fileiras de Israel, chacoalhando com força, querendo chegar logo às cidades. Eles já entendiam também o recado. O recado desse soldado que trazia o estandarte das fileiras de Israel era mais ou menos assim: fiquem em paz, nós vencemos a guerra. A batalha está ganha, não há o que temer, nós estamos em paz. E aí, a partir dessa figura, desse soldado, trazendo as boas novas de paz e tranquilidade às cidades de Israel, surgiu esse ditado popular: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas. Em certo sentido, querido amigo e irmão, nós também estamos numa batalha, numa guerra espiritual.
E nós também precisamos fazer cumprir em nossa vida as palavras de Isaías e as palavras do apóstolo Paulo aqui aos Romanos. Quantas pessoas neste mundo, depois de vivermos o ano de 2020, um ano de pandemia, um ano de incertezas, de perdas, um ano de muitas dificuldades, quantas pessoas estão desesperadas à nossa volta, precisando saber que a batalha já está ganha em nome do Senhor Jesus. E cada um de nós podemos ser esses pés formosos que anunciarão coisas boas. Está em nossas mãos o estandarte da verdade, que precisa ser levantado bem alto, para dizer ao mundo nesse início de ano, e durante cada dia da nossa vida: não tenham medo, o Senhor dos Exércitos já venceu a batalha. Você não precisa ficar angustiado em relação ao futuro, porque se você anda ao lado de Deus, você pode ter paz, você pode ter tranquilidade, porque eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias a ser reveladas em nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa foto que eu estou mostrando para você é a foto da mesma família. De um lado está o seu Faustino, o Moisés e a Débora. Do outro lado, a Dona Alice, o Moisés e a Débora já com uma idade um pouquinho maior. Essa é uma foto da minha família. Esse garotinho aí, nas duas fotos, sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Nessa época, alguns vão se lembrar, ainda não havia muito hábito de se fazer selfie, né? Porque as máquinas eram diferentes e você tinha que usar os filmes de poses, 12, 24, 32 poses, e dava uma raiva danada quando você fazia uma viagem, um passeio, e ia revelar as fotos e muitas delas tinham queimado, né? E quando a família saía sozinha, o pai tinha que tirar da mãe e dos filhos, e depois o pai tirava da mãe e dos filhos, e essa foi uma das situações aí. Mas eu gostaria de compartilhar com você brevemente a história de conversão da minha família. O meu pai, ele era um católico devoto. Eu tinha aproximadamente 1 ano e meio de idade, 2 anos. Minha irmã ainda não era nascida. E o meu pai era um católico devoto. Em todas as denominações existem os devotos e os nominais. No catolicismo, no adventismo, na igreja batista, em qualquer denominação. O nominal é aquele que se diz da fé, mas quase não vai à igreja, não participa, não se envolve muito. E o fiel é aquele que vai à igreja, participa das coisas e assim por diante. Meu pai era um católico devoto, católico fiel. Ele ia às missas, ele participava das cerimônias, dos programas da igreja. Mas ele tinha um hábito um pouquinho diferente para os católicos da sua época, pelo menos. Ele tinha o hábito de ler a Bíblia. E um dia, lendo a Bíblia, ele encontrou um texto que deixou uma pulga atrás da orelha. O texto que meu pai leu foi assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí ele pensou, mas como assim? Lembra-te do dia de sábado? A vida inteira eu guardei o domingo? Eu vou ter que falar com o padre? Tem alguma coisa que não está fechando aqui. E ele foi conversar com o padre da sua igreja, e o padre respondeu mais ou menos assim: Faustino, como o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, a igreja entendeu que ela podia alterar o dia de guarda, e no período dos tempos, a igreja, que tem tanta autoridade quanto a Bíblia, também alterou o dia de guarda para o domingo. Aquilo não fez sentido na cabeça do meu pai. E meu pai foi procurar um outro padre. O outro padre respondeu mais ou menos a mesma coisa. E o meu pai pensou o seguinte: tem alguma coisa errada com a igreja católica. Eu vou procurar os crentes. Porque na cabeça de muitas pessoas só existem 2 grupos, né, entre os cristãos: os católicos e os crentes. E aí meu pai começou a procurar entre os crentes alguma igreja que explicasse para ele aquele texto bíblico que ele leu. Ele frequentou várias igrejas, ele gostava de algumas igrejas que ele ia. E por influência do meu pai, a minha mãe também ia, obviamente eu era bem pequenininho, também ia.
mas meus avós e alguns tios também estavam indo atrás do meu pai, nessa busca pela verdade. E cada vez que ele chegava a esse ponto e perguntava agora aos pastores dessas igrejas onde ele estava buscando a verdade, a resposta dos pastores era um pouquinho diferente da dos padres, mas o resumo era mais ou menos o mesmo. Os pastores diziam mais ou menos assim: Faustino, a questão da lei, o sábado, é coisa do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos na era da graça, a gente não precisa mais da lei. E aí meu pai ficava assim, mas não está fazendo sentido, não está fechando, porque se não fosse necessário, não estaria na Bíblia. E ele ficou com aquela pulga atrás da orelha, até que foi passando o tempo, ele foi conhecendo outras igrejas, e depois de alguns meses, já frequentando uma igreja evangélica, que meu pai estava gostando demais, gostava muito daquela igreja, das pessoas e tal, o pastor chegou para o meu pai e disse: Faustino, por que você não se batiza na nossa igreja? Você já está frequentando há um tempo, a sua família, linda família, está frequentando também. A gente gosta tanto de vocês, só falta o batismo. Por que vocês não se batizam? E aí o meu pai voltou àquele ponto que ele já tinha comentado em algum momento no passado, mas não havia ficado bem resolvido, pelo menos naquele contexto religioso. E aí meu pai disse: tudo bem, pastor, eu gosto demais da igreja mesmo, gosto de todos vocês, mas eu só me batizo se o senhor me responder uma coisa. Por que tanto católicos como evangélicos que se dizem protestantes guardam o domingo? E eu li um dia na Bíblia, já faz tempo, mas eu li na Bíblia que a gente precisa se lembrar do sábado. Explica isso para mim. Se o senhor me explicar, eu me batizo na sua igreja. Aquele pastor olhou nos olhos do meu pai, fez um momentozinho de silêncio, e então ele disse o seguinte: Faustino, você sempre será muito bem-vindo na minha igreja. Quando você quiser se batizar, as portas estarão abertas para você. Mas nunca mais toque no assunto do sábado. Aquilo foi uma decepção para o meu pai. Ele começou a suspeitar que talvez nenhuma igreja seguia realmente o que a Bíblia estava dizendo. E meio triste com toda essa situação, ele decidiu abandonar a igreja. Ele decidiu não frequentar mais igreja nenhuma. E ele estava agora em casa, com a família, e agora por influência dele também a família já não estava mais indo às igrejas que eles costumavam ir antes. E até que depois de algumas semanas, meu pai estava em casa num sábado à tarde, limpando o quintal da minha casa, quando alguém bateu ao portão de casa. Meu pai foi atender, e quando ele foi ver o que era uma jovem, uma moça. E ela ofereceu um folhetinho para o meu pai, começaram a conversar, e a conversa foi se desenrolando, até que certo ponto da conversa, a moça disse o seguinte para o meu pai: seu Faustino, o senhor não gostaria de receber um curso bíblico gratuito? E meu pai disse: é tudo que eu mais quero. Eu tenho um monte de dúvida, mas as pessoas nunca me respondem pela Bíblia. Elas sempre falam outras coisas, mas eu quero respostas da Bíblia. E aí eles marcaram o dia, aquela moça foi fazer o estudo com meu pai, só tinha um pequeno problema. A moça era gaga, bem gaga. Meu pai contava que não dava para entender muito do que ela falava, mas ela estava lá, fazendo estudo bíblico com o meu pai. Depois de algumas semanas, uma outra pessoa assumiu aquele estudo e aquela moça foi fazer o que ela sabia fazer de melhor, que era despertar o interesse nas pessoas e abrir estudos bíblicos para que os líderes da igreja pudessem fazer o estudo bíblico. A partir daquele estudo da Bíblia, meu pai entendeu que, apesar de todas as falhas das pessoas que compõem essa igreja, ainda existe um povo de Deus nessa terra, que apesar de todos os seus defeitos humanos, busca seguir o que está na palavra de Deus. Um povo que obedece aos mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios e boa parte da minha família se entregaram a Jesus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sabe de uma coisa? Eu fico olhando para trás, para a minha história,
Eu fico imaginando se hoje eu sou um pastor, se hoje eu estou trazendo essa mensagem para você, se eu já ajudei de alguma forma a conduzir pessoas a Cristo, eu e toda a minha família devemos isso a uma gaga. Eu fico imaginando quantas pessoas, a semelhança do Faustino e de toda a minha família, quantas pessoas ainda estão por aí à nossa volta, precisando entender alguns conceitos da palavra de Deus. Existem tantos erros, tantas doutrinas incoerentes, tantas mensagens contrárias à palavra de Deus. E pessoas estão precisando ver a formosura dos pés desses que anunciam coisas boas. Quantas histórias não poderão acontecer a partir do momento em que você se colocar à disposição de Deus para levar salvação a outras pessoas? Eu gostaria de fazer um convite a você nessa manhã. Convite para você ser mais missionário neste ano de 2021. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai estar aqui nessa terra. A gente não sabe quanto tempo falta para o Senhor Jesus voltar e as últimas coisas acontecerem. E a gente nem precisa saber isso também. Ele não revelou o dia nem a hora, então não adianta a gente ficar especulando quanto a isso, mas Ele revelou que é a sua vontade, que a mensagem do Evangelho seja levada a todo mundo. Isso Ele revelou. E isso está em tuas mãos, em minhas mãos, fazermos para cumprirmos a ordem do nosso Mestre, a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. As missões estão no coração de Deus. A primeira grande ocupação da nossa vida é sermos missionários. E a missão precisa começar aonde? A missão precisa começar no meu lar. Não adianta nada eu querer salvar o mundo se eu não tenho refletido Jesus para os meus filhos, para minha esposa, para o meu cônjuge, para os meus pais, para as pessoas que estão perto de mim. Esse é o primeiro grande desafio. Nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que este. Esse é o primeiro desafio que Deus faz para você nessa manhã. Seja um missionário no seu lar. Você vai ser um missionário no seu lar se você abrir a palavra de Deus com a sua família todos os dias. Se os teus filhos enxergarem você tendo os teus momentos de comunhão com Deus. Meu pai era um caipira, tinha apenas até a 4ª série, trabalhava em obras, era eletricista e encanador. Meu pai não me deixou muitos bens, meu pai era uma pessoa pobre, ele já descansa no Senhor, mas ele deixou para mim o bem mais precioso que um pai pode deixar para o seu filho. Ele me deixou um legado espiritual. Quantas vezes eu acordei de madrugada na minha casa ali em Atibaia, no interior de São Paulo. Quantas e quantas vezes eu fui de madrugada no banheiro fazer minhas necessidades. E quando eu ia até o banheiro, eu tinha que passar pela porta da sala. Quantas vezes na calada da noite eu via a luz da sala acesa e o meu pai sentado num sofá da sala com a Bíblia branca aberta, lendo sozinho. Eu ia para o banheiro, voltava para a cama, nem mexia com meu pai. Mas aquelas imagens iam ficando na minha cabeça. Legado, exemplo. Que exemplo os teus filhos estão vendo na tua casa? Que exemplo o teu cônjuge está vendo na tua casa? Nossa primeira missão é sermos missionários e representantes de Cristo em nossa casa, em nosso lar. Eis um teste para saber se você já terminou sua missão na terra. Se você ainda está vivo, você não terminou. A missão que Cristo nos oferece, ela é vitalícia. Ela não tem um tempo para terminar. Enquanto houver pessoas neste mundo precisando conhecer o Evangelho, haverá uma missão para mim e para você, continuarmos levando a mensagem de salvação. A igreja que não evangeliza, fossiliza.
A igreja que está preocupada demais com as coisas internas, é só aqui dentro, é só resolver problema aqui dentro, e se esquece que o foco é salvar as pessoas lá fora, essa igreja vai estagnar, essa igreja vai parar, essa igreja vai fossilizar. E eu diria a mesma coisa a respeito do indivíduo. O indivíduo que só se preocupa consigo mesmo, que está parado, que só quer receber, só quer bons sermões, boas mensagens. Se a música não foi do agrado dele, ele já volta para casa reclamando. Poxa, mas o culto de hoje, olha só a mensagem musical, a pessoa desafinou, olha só o que aconteceu, olha só o pregador falou esse negócio errado. A pessoa que só fica papando, mas que não devolve nada para o mundo, vai fossilizar. E o segundo desafio é para não ficarmos parados. Se o primeiro desafio missionário é para sermos evangelistas no nosso lar, o segundo desafio é para pensarmos em alguma atividade missionária a cada dia. Cada dia você entra em contato com alguém. Cada dia você pode compartilhar uma mensagem na internet. Cada dia alguém pode estar esperando o sorriso de Jesus através de você. E está em tuas mãos, em minhas mãos, fazermos de 2021 o ano da missão em nossas vidas. O ano está apenas começando. Você pode ser esse soldado que vai levantar bem alto o estandarte da verdade e dizer ao mundo: a guerra está ganha. Você não precisa mais chorar. Há esperança para você. O estandarte da verdade está nas minhas e nas tuas mãos. Nós não podemos ser negligentes com esse dom precioso que Deus nos concedeu. Um coração sem Cristo é um campo missionário. Um coração com Cristo é um missionário. Como está o seu coração? Seu coração está com Cristo, você está fazendo missão, você está fazendo a tua parte em fazer brilhar essa luz ao mundo, ou você está apenas guardando para você? Se você está apenas guardando para você, você também precisa ser alcançado. Você é um campo missionário se você ainda não se tornou aquele que vai levar a mensagem às outras pessoas. E você não precisa ser o melhor, você não precisa ter as melhores formações, você não precisa ter anos e anos de experiência para compartilhar aquilo que salvou você. Lembre-se daquela gaga, com todas as suas debilidades, salvou a minha família. E sabe, naquele grande dia, pela graça de Deus, quando nós estivermos na eternidade, depois de ter abraçado ao meu Senhor Jesus, depois de ter abraçado e conhecido muitos dos heróis da fé, depois de ter estado com a minha família, eu quero dar um abraço muito apertado nessa moça. Eu nem sei o nome dela, mas eu quero dar um abraço muito apertado nela e dizer: por causa de você, eu estou aqui. Por causa de você, daquele folheto, daquele estudo para o meu pai, foi possível eu chegar até esse momento. Eu quero agradecer a essa moça. Sabe, quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele supre. Por isso Ele nos convida. Por isso Ele nos ordena: fazei discípulos de todas as nações. A obra missionária é feita dos pés dos que vão, dos joelhos dos que oram e das mãos dos que contribuem. Todas as pessoas têm uma parte importante a cumprir nessa pregação do Evangelho e na missão de levar salvação às outras pessoas. Quando Jesus diz: vinde, Ele vem nos encontrar. Quando Ele diz: ide, Ele vai conosco. E cada vez que você sair do conforto de sua casa para levar salvação às outras pessoas, tenha certeza de que o próprio Criador acompanhará você. Anjos de luz estarão escudando você para chegar até as pessoas que precisam ouvir da mensagem que vai transformar por completo a vida delas. Onde você estaria agora, se não fosse a graça de Deus? Onde você estaria agora, se não fosse a bondade de Deus? Nas férias passadas, em janeiro do ano passado, eu tive um pequeno vislumbre de onde eu poderia estar, se não fosse pela influência daquela gaga,
se não fosse pela influência daquela moça que levou a mensagem de salvação, se não fosse pelo poder do Evangelho, eu tive um pequeno lampejo de onde eu poderia estar, se não fosse o poder da palavra de Deus na minha vida e na vida da minha família. Todos os anos, quando eu venho para São Paulo passar férias, a família da minha esposa é daqui de Jacareí, a minha família era de Atibaia, pouca gente está em Atibaia, alguns estão em São Paulo, em outros lugares, mas sempre que eu posso eu volto a Atibaia. Eu cresci numa igreja bem simples do interior aqui de São Paulo, a igreja do Jardim Imperial. Era uma igreja que estava em construção quando os meus pais começaram a frequentar. Eu me lembro da igreja em construção e agora eu tive a oportunidade de dar uma passada em Atibaia e passei na frente da igreja do Jardim Imperial. Como essa igreja já está diferente, linda, bonita. Não havia nem asfalto na época. Nós não tínhamos nem escolinha para nos reunirmos. Eu era bem pequenininho e eu me lembro que a tia Zeni era a professora da escolinha infantil, e a gente se reunia atrás da igreja, debaixo de uma árvore. E quanta lembrança bacana eu tenho daquele tempo, quanta história bonita daquela época. A tia Zeni era daquelas mulheres assim, toda igreja tem uma mulher dessas, né? Ela começa com o hall do berço, e aí as crianças iam crescendo, ela ia só mudando a sala, mas ela continuava trabalhando com crianças. Nessas férias eu tive a oportunidade de dar uma passadinha rápida lá, e eu quero até mandar um abraço para a tia Zeni também, ela está nos assistindo. Mas sempre que eu posso eu volto à casa da tia Zeni, é uma segunda mãe para mim. E nas férias passadas eu voltei à casa da tia Zeni, ela sempre dizia: Moisés, vem dormir em casa uma época, uma hora dessa que der, vem passar uma noite pelo menos com a gente, para a gente poder conversar mais, para a gente poder bater um papo com mais tempo e tal. E nas férias passadas eu tive a alegria de passar um período lá com eles, pelo menos 2 dias. E dormi lá na casa da tia Zeni e do Preto, marido dela. Foi muito gostoso, foi muito agradável a gente relembrar de todas aquelas coisas, da infância e tal. Mas no dia que eu estava saindo, no dia seguinte, o carro já estava ali fora na rua, as minhas malas já estavam no carro, e a gente já estava se despedindo ali, naquele momento final do nosso encontro. E aí o Preto, o marido dela, estava comigo, indo comigo até o carro. E aí, antes de eu abrir a porta do carro, o Preto disse: Moisés, você está reconhecendo aquele camarada que está vindo ali na rua? Eu olhei, percebi que vinha uma pessoa bem mal vestida, meio maltrapilha, e eu não entendi o que ele estava falando. Não reconheci. E aí o Preto disse: Moisés, olha direito. E aí eu olhei, a pessoa vinha meio cabisbaixa. E aí eu disse: Preto, não estou reconhecendo, quem é? E aí ele disse: Moisés, esse aí é o fulano, eu não vou citar o nome dele. Um dos teus melhores amigos de infância. Eu falei: o quê? É o fulano? Eu não acredito. E aí a gente chegou até aquele meu amigo, e aí a gente se apresentou de novo, e ele começou a falar para mim dos rumos que a vida dele tinha tomado, desestrutura familiar, ele se envolveu com drogas, e agora estava naquela situação bem desagradável. A gente conversou um pouco, eu me despedi do Preto e da tia Zeni, e depois eu voltava aqui para Jacareí, para a casa dos meus sogros. E enquanto eu voltava, eu voltei pensando no que poderia ter sido a minha vida, se não fosse aquela gaga. Eu voltei emocionado, agradecendo a Deus, pela história daquela moça que levou salvação à minha vida, porque se não fosse pelo poder do Evangelho, naquela manhã das férias passadas, poderiam ter 2 mendigos andando maltrapilhos, drogados, ao invés de um só. Quantas vezes a gente tentou compartilhar a palavra de Deus com aquele amigo, ele foi algumas vezes à igreja, mas no fim das contas acabou não se entregando a Jesus, e aquele foi o resultado. Mas eu fico pensando, talvez eu poderia estar lá também junto com ele, naquela situação, se não fosse pelo poder da palavra de Deus, se não fosse pela novidade de vida que a Bíblia concede a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Por isso eu pergunto para você, onde você estaria se não fosse
a graça do Senhor Jesus ter alcançado você. Talvez alguns de nós nem estariam mais vivos. Mas se estamos vivos, somos devedores aos céus, devedores às outras pessoas, de compartilharmos essa mensagem, compartilharmos esse evangelho, compartilharmos essas boas novas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Como está escrito, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Seja você, querido amigo, querido irmão, esse instrumento nas mãos de Deus para levar boas novas a pessoas que precisam conhecer a Jesus. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos nesse momento, para nós orarmos e clamarmos a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de, no primeiro sábado deste ano, abrirmos a Tua Palavra e entendermos o chamado que o Senhor tem a cada um de nós, de levarmos salvação, de compartilharmos a Tua graça, de mostrarmos a Tua Palavra que é viva às pessoas que estão à nossa volta. Nos dá sabedoria, Senhor, para sermos missionários no lar, missionários no nosso ambiente de trabalho, missionários na vizinhança, missionários com todas as pessoas que estão envolvidas em algum relacionamento conosco. Perdoa, por favor, todas as nossas falhas e negligências e ajuda-nos, bom Deus, a estarmos cada dia mais nas Tuas mãos, dispostos a cumprir a Tua missão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Moisés. Uma bela pregação e uma história final impressionante. Que cada um de nós tenha a agradecer a Deus por nos dar a direção certa e correta e trazer você como um pastor hoje, um ungido do Senhor, para nos trazer esse estudo maravilhoso. Muito obrigado. Temos alguns avisos agora para serem feitos. Das 15 horas às 16h30, nós vamos estar recebendo os dízimos e as ofertas aí na igreja. Terá um grupo de pessoas da tesouraria recebendo. Não teremos a classe de escola bíblica com o pastor Arilton hoje. Retornaremos no dia 9/1, sábado que vem. As próximas quartas-feiras, a partir da próxima quarta-feira, dia 6/1, já começamos novamente com os nossos cultos presenciais, porém, limitados ainda à fase amarela, segundo a recomendação do governo do estado de São Paulo. E então, nessa primeira quarta-feira, já começaremos com uma série do pastor Arilton, chamado Parábolas de Jesus. Serão 4 quartas-feiras seguidas. Não percam, será maravilhoso. É uma mesma série que ele fez na Rede Novo Tempo de televisão. Então tragam amigos, divulguem, será híbrido, né? Teremos aqui o presencial e também pelo Facebook. Mas interessante seria que, dentro das capacidades que nós temos da igreja, de recebê-los aqui. Estaremos iniciando a Escola Sabatina daqui a pouco, maravilhosa nesse trimestre, falando sobre Isaías, o 23º livro da Bíblia, conhecido como a Pequena Bíblia, um resumo, são 66 capítulos, e nós vamos ter a honra hoje de receber o Raul de Souza, o Edmundo de Souza, para a primeira lição, Crise de Identidade, que é uma coisa que eles não têm, é pai e filho. Podem vir até aqui. Edmundo, é um prazer. Raul, é um prazer. Aproveite você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, convide os amigos aí para irem participar agora dessa recapitulação,